Boa noite. Boa noite. 2,5 milhões de informais recebem a primeira parcela do auxílio de R$600. Eles estão no cadastro único do governo federal, mas não recebem Bolsa Família. A regularização do CPF para obter a ajuda emergencial provoca filas de novo. As mortes por coronavírus no Brasil sobem 18% em 24 horas. A região metropolitana de Fortaleza é a que tem a maior incidência de casos por 100 mil habitantes. O governo do Distrito Federal flexibiliza medidas de isolamento. A Prefeitura de Belo Horizonte aumenta o rigor. E o governo de São Paulo fala até em prisões a partir de segunda-feira. O Banco Central americano reserva mais de 2 trilhões de dólares para socorrer estados, municípios e pequenas e médias empresas. O Superior Tribunal de Justiça determina o afastamento do desembargador Ciro Darlan, do TJ do Rio, por suspeita de envolvimento em esquema de venda de sentença. O Jornal Nacional está começando. Nesta quinta-feira, a entrevista coletiva diária sobre o coronavírus não teve a presença de ministros. Coube à parte técnica do Ministério da Saúde apresentar os números novos da doença. O Brasil tem hoje mais de 17 mil casos de Covid-19, com 941 mortes, um aumento de 18% nas mortes em 24 horas. O levantamento do G1 com as secretarias estaduais até às 8 da noite registra números maiores. 288 casos e 9 mortes a mais. A região metropolitana de Fortaleza é, nesse momento, a área mais atingida. Tem a maior incidência de casos por 100 mil habitantes. Em seguida, vem a cidade de São Paulo. Em terceiro lugar, a região de Manaus, Entorno e Alto do Rio Negro. Em quarto, o Distrito Federal. E em quinto, a região central do Amapá. O Ministério também divulgou pela primeira vez o coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes para as regiões com os maiores índices de casos. A primeira é São Paulo, com 2,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Muito abaixo vem Fortaleza, com 1,5. E depois a região do Rio Negro e Solimões, no Amazonas, com 1,3. Na avaliação do Ministério da Saúde, o pico da epidemia nessas regiões vai ser no final de abril, começo de maio. Mas outras regiões correm o risco de ver uma aceleração descontrolada do número de casos. Por isso, o plano do governo agora é aumentar a quantidade de testes, leitos e equipamentos de proteção em todo o país. O governo enviou aos estados pouco mais de 100 mil testes de Covid-19 produzidos pela Fiocruz. E nos próximos dias enviará outros 330 mil. Esses testes são moleculares, por isso tem maior precisão. O governo também vai distribuir mais 500 mil testes rápidos nas próximas semanas. O Ministério quer testar prioritariamente profissionais da saúde, da segurança pública e pessoas que moram com eles, se apresentarem sintomas da doença. Pelos cálculos do Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas seriam testadas neste cenário. A testagem de toda a população vai depender da capacidade do país de oferecer os testes. A Coreia, que é o grande exemplo mundial, não fez 500 mil testes até agora. Nós vamos fazer muito mais do que a Coreia do Sul. Alguém pode me dizer, bem, mas a população da Coreia do Sul é 50 e poucos milhões. É 1/4 da nossa população. Nós vamos fazer muito mais do que 4 vezes o que a Coreia do Sul fez. Mas eu acho que antes de criticar sempre o que a gente está fazendo, é legal comparar com os demais e ver, por exemplo, que os outros fizeram mais do que isso, conseguiram fazer mais do que isso. A questão do teste é extremamente complexa, muito complexa. E acho que o que o Ministério da Saúde tem conseguido, em comparação aos demais países, é motivo de satisfação para todos nós. O Ministério também já distribuiu 290 leitos de montagem rápida para 10 estados e está montando uma operação logística para trazer 240 milhões de máscaras de proteção da China. A ideia é que o primeiro lote de 40 milhões chegasse ainda nesta semana, mas atrasou. Para trazer toda a carga de máscaras compradas da China, que pesa cerca de 960 toneladas, serão necessários até 40 voos. O governo está negociando com companhias aéreas e grandes empresas importadoras para viabilizar esse frete. O esforço de milhões de brasileiros para manter o isolamento social tem ajudado muito a evitar que os números dessa pandemia sejam muito piores.
E as autoridades de saúde e especialistas reforçam o apelo: é preciso evitar circular nas ruas. As primeiras medidas de distanciamento social começaram a valer em março. Em Goiás, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Distrito Federal e em São Paulo. Ao participar da entrevista sobre as medidas contra o coronavírus ontem, o ministro da Saúde disse que o Brasil está começando a colher os resultados do distanciamento das últimas 2 semanas e que não é hora de sair do isolamento. Analisando a evolução dos casos por dia, hoje o número de casos confirmados cresceu 12% em relação a ontem. Segundo o Ministério, o percentual poderia ser bem maior sem as medidas de isolamento. O alerta é para que as pessoas não saiam de casa por causa do feriado. Nós teremos muitas Páscoas para podermos confraternizar, e o que nós desejamos é que as próximas Páscoas sejam cada vez mais seguras. Para isso, precisamos, para que as pessoas, nossos entes queridos, principalmente os mais velhos, estejam presentes nas próximas Páscoas, nós deveremos manter o isolamento nesta Páscoa. Mas em Brasília, teve aglomeração nesta feira para comprar peixe para o feriado da Páscoa. O governador do Distrito Federal liberou hoje mais setores para voltar ao trabalho, móveis e eletroeletrônicos. Ibanez Rocha, do MDB, viajou com a família para o Nordeste. No mercado público de Florianópolis, a Guarda Municipal usou um megafone para cobrar distância entre as pessoas. Em São Paulo, 2 milhões de veículos voltaram a circular do fim de março para cá. O governador João Dória, do PSDB, disse que se a meta de isolamento não subir, a partir de segunda-feira, pessoas podem até ser presas. As pessoas precisam proteger as suas vidas. Repito, se não houver neste final de semana consciência das pessoas, seja na capital de São Paulo ou em qualquer outra região do estado de São Paulo, nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação. Eu espero, sinceramente, que nós não tenhamos que chegar a este patamar, a este nível. Mas se tivermos que fazer, vamos fazer em defesa da vida. E no Rio, ônibus cheios. Hoje, o boletim do Ministério da Saúde reforçou a gravidade da Covid-19. Destacou a necessidade de manutenção da medida de distanciamento social ampliada, que foi adotada por diversos gestores estaduais e municipais. E que esse é o único instrumento de controle da doença disponível no momento. No início da semana, um boletim mencionava a possibilidade de flexibilizar, a partir do dia 13 de abril, o atual isolamento para um modelo mais brando. Mas hoje, o boletim destacou que o Ministério da Saúde nunca recomendou a adoção de qualquer medida de distanciamento social específica e que o boletim epidemiológico divulgado na segunda reforça a necessidade de isolamento social para o preparo da rede de saúde pública. Segundo o documento, as medidas retardam o pico da epidemia e concluiu: assim, qualquer medida de relaxamento não será possível sem o preparo da rede de atenção à população. Há uma relação direta entre o isolamento social e a estrutura de saúde. Além da falta de leitos e de equipamentos, se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, há risco de faltar até profissionais capacitados. Pelo segundo boletim consecutivo, o Ministério da Saúde ressalta que a carência de profissionais de saúde capacitados para manejo de equipamentos de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória e cuidados avançados de enfermagem direcionados para o manejo clínico de pacientes graves de Covid-19. Finalmente, a avaliação é que os leitos de UTI e de internação não estão devidamente estruturados e nem em número suficiente para a fase mais aguda da epidemia. O Brasil não fez testes em massa e tem estruturas de vigilância muito diferentes em cada estado. 2 fatores que, para este pesquisador da Universidade de Brasília, podem mascarar o verdadeiro número de casos no país. Ele destaca que o isolamento agora pode evitar medidas mais drásticas. Não é hora de relaxar o distanciamento social, né? Na verdade, o que a gente talvez consiga, fazendo essas medidas de distanciamento social hoje, é evitar um fechamento total, um lockdown, né? Ou seja, é completa proibição de circulação nas ruas
num cenário em que a coisa se torne mais grave. Hoje, os dados sugerem que entre 40%, às vezes 50% da população ainda está saindo das suas residências. Nós precisamos que as pessoas fiquem em casa para que a gente realmente consiga que essa curva não aumente. Ela aumenta muito rápido e um aumento pode comprometer toda a infraestrutura do nosso sistema de saúde. Este sanitarista e professor da USP ressalta que o fato de não termos imunidade ao vírus torna tudo mais perigoso. Nós somos um país de 220 milhões de habitantes, muito grande. E, em princípio, todos os habitantes do país são suscetíveis, porque é um vírus novo, de uma forma nova. Então, se a gente afrouxar o isolamento, pode ser que a população toda do país esteja mais sujeita a ser infectada e, consequentemente, teremos muito mais doentes graves do que nós estamos tendo até agora. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu reforçar as medidas de isolamento social. Muita gente começou a relaxar antes da hora. É um esforço enorme para evitar aglomerações. A Igreja da Pampulha, cartão postal da capital mineira, teve que ser cercada da noite para o dia. A partir de amanhã, só moradores ou trabalhadores essenciais poderão andar de carro ou a pé na orla da lagoa. Áreas públicas, como praças e parques da cidade, já estão fechadas para impedir até a prática de atividades físicas. Só que muita gente acabou dando um jeitinho. Nesta quinta-feira entrou em vigor o 3º decreto municipal ampliando as regras de isolamento social. Só o comércio de serviços essenciais, como farmácias, agências bancárias, supermercados, padarias, óticas, pode funcionar em Belo Horizonte. No momento, a gente está atendendo no máximo até 2 pessoas dentro da loja, não mais que isso. E antes da pessoa entrar na loja, a gente está higienizando as mãos das pessoas. A decisão de restringir ainda mais o perfil das empresas que podem manter as portas abertas foi tomada com base na constatação de que a quarentena vinha perdendo força nos últimos dias. A Prefeitura diz que pode chegar ao ponto de cassar o alvará de funcionamento do lojista que desobedecer. Se o comerciante acata a orientação para o fechamento, o que nós temos é que aquela intervenção finalizou. Okay. Tá? Agora, se ele insiste na prática, em desacordo ao decreto, nós temos a possibilidade de responsabilidade criminal que decorre de uma desobediência. Segundo a Guarda Civil Municipal, os agentes já verificaram cerca de 6.000 denúncias de desrespeito ao isolamento em comércios da capital mineira. Como se trata de novidade, nem todo mundo estava sabendo. Eu estou surpreso, porque eu não sabia que a partir deste momento não poderia mais abrir. Bares e restaurantes podem fazer entregas, mas não podem receber clientes. Se o estabelecimento tiver toda a estrutura montada e adequada para a entrega em casa ou oferecer ao cliente a possibilidade de retirar o alimento pronto e embalado no local, ele está autorizado a funcionar. A Guarda Municipal diz que mesmo as lojas que podem abrir precisam orientar os clientes do lado de fora para evitar situações como essa. Preocupados com promoção de ovo de Páscoa, muitos clientes esqueceram a distância de segurança. No Rio de Janeiro, equipes de saúde notaram que moradores de favelas reduziram os cuidados nos últimos dias. Uma das maiores favelas do Brasil amanheceu assim. Uma lavagem de detergente neutro nas ruas e calçadas da Rocinha foi a resposta da prefeitura depois das 2 primeiras mortes pela Covid-19 confirmadas na comunidade. Mas a desinfecção não resolve a histórica falta de investimentos em saneamento básico, nem a aglomeração de moradias. Tudo isso eleva o risco de contágio do novo coronavírus. Uma pesquisa feita com moradores de quase 300 favelas do país apontou que cerca de 15% das famílias não têm sabonete e 47% não têm água em casa, o que prejudica a forma mais indicada de prevenção da Covid-19, que é a lavagem das mãos. O que acontece hoje na Rocinha e em outras favelas do Rio reflete a realidade de boa parte das comunidades de baixa renda do Brasil. Existem hoje aproximadamente 13 milhões de pessoas vivendo em favelas em todo o país. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com a maior população nessas condições. E os fatores de risco nessas comunidades acenderam um sinal de alerta dentro do governo federal. O ministro da Saúde revelou ontem a existência de um plano piloto para uma comunidade de baixa renda que não foi identificada.
O objetivo é testar a melhor estratégia de combate ao avanço da doença em favelas de todo o Brasil. Hoje, o Ministério disse que o plano ainda está em fase de análise. O número de casos confirmados da Covid-19 subiu para 2.216 no estado do Rio de Janeiro, com 122 mortes. Até o momento, pelo menos 9 favelas da capital já tiveram registros do novo coronavírus. 6 pessoas morreram. Na Rocinha, enquanto as ruas ficam vazias em alguns horários, em outros períodos, a movimentação parece de um dia normal. As últimas 2 semanas têm sido preocupantes, as pessoas voltaram às ruas. Então, por isso que eu cobro muito assim, para que a prefeitura, para que o Estado pense em ações concretas, estratégicas para comunicar à população das favelas da importância que eles continuem em casa. Este médico que atua em favelas do Rio está preocupado com o grande número de pessoas circulando pelas comunidades. Houve um relaxamento nesses últimos dias. Isso, de fato, preocupou a gente de novo, no sentido de que vai ter um problema maior se a gente não conseguir conter essa questão do isolamento. Então, que as pessoas precisam cumprir as determinações. Quem, de fato, puder ficar em casa, tem que ficar em casa. O nosso alerta fica maior ainda em relação às comunidades, pela vulnerabilidade das pessoas. 34 pessoas pegaram o novo coronavírus num navio plataforma de petróleo no Espírito Santo. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o grupo foi isolado num hotel da Grande Vitória, em que não há outros hóspedes. As atividades do navio foram interrompidas para limpeza. A empresa SBM Offshore, dona da plataforma, declarou que os médicos que contratou estão monitorando os funcionários. O presidente Jair Bolsonaro foi hoje a uma padaria na Asa Norte, em Brasília. Entre cumprimentos com abraços e apertos de mão de alguns, e também ao som de vaias e de algumas panelas, ele voltou a contrariar as recomendações da OMS, acolhidas por países de todos os continentes. Em seguida, ao chegar ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que parou na padaria para tomar um refrigerante. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje uma pesquisa Datafolha com a avaliação do desempenho do presidente Bolsonaro e dos governadores estaduais na crise do coronavírus. A pesquisa colheu opiniões da população em geral e daqueles que declaram ter votado em Bolsonaro na eleição presidencial. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Para os entrevistados que se declararam eleitores de Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, a pesquisa perguntou: você está arrependido de ter votado em Jair Bolsonaro para presidente? 17% responderam que sim, 83% que não. Sobre o desempenho do presidente em relação ao surto do novo coronavírus, o resultado foi o seguinte: entre todos os pesquisados, 33% consideram ótimo ou bom, 25% regular, 39% ruim ou péssimo e 2% não souberam responder. Entre os eleitores que dizem ter votado em Bolsonaro e agora estão arrependidos, a avaliação do presidente foi a seguinte: 10% consideram o desempenho ótimo ou bom, 24% regular, 63% ruim ou péssimo e 2% não souberam responder. Sobre a avaliação dos governadores durante a pandemia, entre todos os pesquisados, 58% consideram ótima ou boa, 23% regular, 16% ruim ou péssima e 2% não souberam responder. Entre os eleitores que dizem ter votado em Bolsonaro e agora estão arrependidos, o desempenho dos governadores foi o seguinte: 72% avaliam como ótimo ou bom, 15% regular, 11% ruim ou péssimo e 1% não soube responder. O Datafolha ouviu 1.511 pessoas por telefone de quarta a sexta-feira da semana passada. Meu nome é Wender Leopoldino de Mello, tenho 38 anos, sou motorista de ônibus e tenho muito orgulho da minha profissão. Meu nome é Max Hamilton José dos Santos, eu trabalho como rodoviário há 29 anos. Eu saio daqui do ponto final às 5 da manhã. A gente tem que ir para as ruas para fazer
um trabalho essencial. Nem todo mundo tem recursos para pegar um carro de aplicativo, um táxi, então o transporte público é muito importante nesse momento. Os passageiros estão mais solidários, mais conscientes do que vem acontecendo no Brasil, no mundo todo em geral, né? Em casa tem a pessoa com grupo de risco, né, que é a minha esposa, ela tem problema respiratório. Você que não tem a necessidade de ir para as ruas, por favor, fique em casa. Fique dentro de casa. Eu estou na rua por você. A seguir, presos que ganharam o direito de ficar em casa por causa do coronavírus voltam a cometer crimes. 2,5 milhões de informais recebem a primeira parcela do auxílio de R$ 600. A Caixa e o Banco do Brasil começaram a pagar hoje o socorro de R$ 600 aos trabalhadores informais. E, mais uma vez, muita gente passou o dia tentando regularizar o CPF para conseguir receber o auxílio. Brasília amanheceu com muita gente na porta da Receita Federal. Em Curitiba, a fila dobrava o quarteirão. Centenas de pessoas juntas na fila. Em Fortaleza, os seguranças até tentaram distanciar as pessoas, mas a multidão ignorou o cuidado. Nessa agência da Receita, na zona oeste do Rio, a fila dava volta. Já é o segundo dia de aglomeração. Centenas de pessoas tentando regularizar o CPF. Eu sou uma vendedora de café, tá? Vivo do meu café e, infelizmente, mais de 20 dias eu estou sem ganhar R$1. Mas não é preciso sair de casa para regularizar ou fazer o CPF. Pode ser pela internet, no site da Receita Federal. E a Receita promete regularizar até amanhã os CPFs com pendência eleitoral. Isso para efeito do pagamento do auxílio emergencial. E nesse primeiro dia de pagamento do benefício, para quem já estava no cadastro único e tinha conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa, teve gente que correu para o banco. Em Belém, as agências da Caixa Econômica ficaram cheias. Era gente querendo sacar o dinheiro ou em busca de informação. A Caixa alerta que não há necessidade disso. Para evitar aglomeração, o ideal é fazer tudo pela internet, como pagamentos e transferências. Os depósitos são automáticos. 2,5 milhões de beneficiários já estão com dinheiro na conta. Tudo pago hoje, R$1,5 bilhão de reais. As pessoas não precisam ter pressa. Esta é a parte das pessoas que fazem parte do cadastro único fora do Bolsa Família. Na terça-feira teremos mais 3,5 milhões de brasileiros que receberão via uma conta digital, de poupança digital. Então temos ao redor de 6 milhões de brasileiros que serão beneficiados hoje e terça-feira. Samanta é autônoma, sem carteira assinada, vende roupas e o benefício já caiu na conta dela. Eu recebi o meu auxílio emergencial hoje, caiu na minha conta da Caixa, eu sou corretista da Caixa, então hoje pela manhã, quando eu abri meu aplicativo, o dinheiro já estava lá. Fiquei muito feliz, acredito que todas as pessoas que receberam e que vão receber também estejam muito felizes, porque é um dinheiro que vai ser bem-vindo, né? A Caixa explicou que ficaram de fora desta leva de hoje mulheres sem companheiro, que são chefes de família, cuidam dos filhos sozinhas. São as que têm direito ao benefício dobrado, R$ 1.200. Elas só receberão na próxima segunda-feira, dia 13. Na terça, dia 14, será a vez dos 3 milhões de beneficiários sem conta em banco. Serão abertas poupanças digitais para que eles recebam o benefício. Quase 30 milhões de pessoas já conseguiram se cadastrar. Só aguardam o ok da Dataprev, que está analisando as informações. Já foram mais de 270 milhões de acessos à página da internet Auxílio Emergencial e mais de 28 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo.
O governo calcula que o auxílio emergencial deverá beneficiar até 54 milhões de pessoas. Assim que os recém-cadastrados forem confirmados, eles vão receber a primeira parcela. A segunda parcela do auxílio será paga de 27 a 30 de abril, de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. A terceira e última parcela seguirá o mesmo critério e vai ser paga de 26 a 29 de maio. Nada muda no calendário de quem for do Bolsa Família. Vai receber o auxílio emergencial com o mesmo cartão e sempre na segunda quinzena do mês. Agora em abril, em maio e em junho. São 2 dias seguidos em que você vê muita gente na fila, muita gente que precisa do dinheiro. Mas a Délis Ortiz disse, não é necessário enfrentar fila na Receita Federal para consultar ou para regularizar a situação do CPF. Não precisa. Dá para fazer isso na internet, no site da Receita, receita.economia.gov.br. Para ajudar você a fazer isso, a gente preparou um passo a passo em vídeo. Eu mesmo gravei as instruções. E a gente publicou esse passo a passo na página do JN na internet, que é para você poder parar o vídeo quando quiser, rever cada uma das etapas e fazer tudo muito devagar, com toda a calma. Então, vai lá, é g1.com.br/JN. A inflação oficial de 0,07% foi a menor para o mês de março desde a adoção do real como moeda nacional em 1994. A inflação acumulada em 12 meses é de 3,3%. Com o início das medidas de isolamento social, o custo da alimentação em casa subiu 1,4%. O governo publicou uma medida provisória para isentar famílias de baixa renda do pagamento das contas de luz por 3 meses. É para quem consome até 220 kWh e está cadastrado na tarifa social. A União vai destinar 900 milhões de reais para essa medida. A conta de desenvolvimento energético vai cobrir o que faltar. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna automática a inscrição de famílias de baixa renda na tarifa social. O texto vai seguir agora para análise do Senado. Condenados que ganharam o direito de deixar a prisão supostamente por fazerem parte do grupo de risco do coronavírus voltaram a cometer crimes no Rio Grande do Sul. Numa operação em Passo Fundo, no norte do estado, policiais foram até as casas de 148 presos que tiveram direito à prisão domiciliar para evitar risco de contaminação pela Covid-19. 26 deles não estavam em casa. Outros deram endereços falsos. Os detentos, eles forneceram o endereço e esse endereço sequer existe. Nunca havia sido checado anteriormente também. Quase 1.900 presos que fazem parte do grupo de risco ganharam o benefício da prisão domiciliar no Rio Grande do Sul. Em poucos dias, segundo a polícia, alguns voltaram a cometer crimes, como assalto e tráfico de drogas. Uma amostragem que foi feita uma análise durante 6 dias e durante esse período de tempo nós temos 12 indivíduos que voltaram a delinquir depois que foram soltos em razão da pandemia. Esses presos já voltaram para a cadeia. Hoje, uma decisão do Tribunal de Justiça, após um pedido do Ministério Público, cancelou a prisão domiciliar de 54 presos da capital que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. O principal argumento dos promotores é que eles não puderam opinar sobre a soltura. Os casos têm que ser examinados um por um. Cada caso com a sua documentação, com o perfil do preso, com as condições que ele está, os documentos necessários, que passem pelo crivo do Ministério Público e, após, então, o juiz fundamentadamente decide se concede ou não essa liminar. A seguir, os números de mortos e de novos casos de Covid voltam a aumentar na Itália. O STJ afasta o desembargador Ciro Darlan do TJ do Rio. O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento do desembargador Ciro Darlan do Tribunal de Justiça do Rio e a prisão do filho dele e de mais 3 pessoas, todos suspeitos de envolvimento na venda de sentenças.
60 policiais nas ruas. Mas o principal alvo estava dentro do Tribunal de Justiça do Rio. O desembargador Ciro Darlan, que foi afastado do cargo por 6 meses. A determinação é do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que proibiu ainda o magistrado de entrar no prédio do tribunal e de ter contato com assessores. Na decisão, o ministro diz ser plausível a hipótese de existência de uma organização criminosa constituída com o fim de vender decisões judiciais no âmbito do TJ do Rio, sob o comando do desembargador Ciro Darlan. A polícia investiga a venda de decisões judiciais pelo desembargador desde 2015. Ciro Darlan é suspeito de ter recebido R$50 mil naquele ano para conceder um habeas corpus a um economista acusado de fraudes em licitações públicas. Numa conversa gravada com autorização da Justiça, outro réu nessa mesma ação falou do suposto pagamento com um advogado. Estão falando aí que Ciro Darlan ganhou 50 conto para dar aquela liminar para ele. E você acha que é possível? Ah, eu acho, tudo é possível. Aquela liminar que deu para ele, lembra? O Ministério Público Federal afirma que a venda de decisões judiciais continuaram ocorrendo até data bem recente, julho do ano passado. A prova seria a apreensão do celular de um miliciano, em que constava o nome do desembargador na agenda, mas que, segundo o MPF, na verdade era o contato de um ex-assessor de Ciro Darlan e que falava em nome do desembargador. No aparelho foram encontradas mensagens de texto e áudio sobre a negociação de um habeas corpus para libertar um policial militar acusado de integrar uma organização criminosa. Valor, R$280 mil. Parte chegou a ser paga, mas Ciro Darlan negou o habeas corpus. O Ministério Público investiga o que aconteceu, mas sabe que o dinheiro teve que ser devolvido. O ex-assessor escreveu para o miliciano: desculpa aí, quarta-feira está entrando todo esse dinheiro aí para você. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal chegaram a pedir a prisão do desembargador Ciro Darlan, mas o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, não autorizou. Já o filho do desembargador, o advogado Renato Darlan, foi preso na operação de hoje. O ex-sócio de Renato, o advogado Pablo Andrade, também está preso. A decisão diz que, pelos diálogos mantidos entre os dois, há elementos concretos de que eles também atuavam ativamente na busca de clientes para a suposta organização criminosa. O filho do desembargador, o sócio e outras 2 pessoas vão cumprir a prisão temporária de 5 dias em casa, por causa da pandemia da Covid-19. Ciro Darlan disse que sempre atuou com seriedade e no rigoroso cumprimento dos mandamentos éticos da magistratura, que repudia a associação do nome dele à prática de crimes e que segue de cabeça erguida, confiante de que será tudo esclarecido e que a justiça prevalecerá. Nós não conseguimos contato com os advogados dos outros citados na reportagem. O Banco Central americano anunciou hoje um novo pacote trilionário de estímulo para amenizar os efeitos econômicos da pandemia. O número assusta. 6.600.000 pessoas deram entrada no seguro-desemprego pela primeira vez na semana passada. Porém, pior é o acúmulo. Na semana anterior já tinham sido quase 7 milhões de americanos. E uma semana antes, 3.300.000. Ou seja, em apenas 20 dias, um total de quase 17 milhões de pessoas ficaram sem receber salário nos Estados Unidos. O desemprego é um dos reflexos mais imediatos das medidas necessárias de isolamento social para conter o avanço da pandemia. Antes, a economia americana crescia sem parar há quase 10 anos. Esse ritmo bateu em um muro. O PIB dos Estados Unidos, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país, é muito grande. 21 trilhões de dólares anuais. O choque não paralisou, mas tirou a velocidade da economia. A questão é como ganhar impulso novamente. Para amenizar esses efeitos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, tem injetado dinheiro na economia. Hoje anunciou um novo pacote de estímulos de até 2 trilhões e 300 milhões de dólares. Vai usar o dinheiro para socorrer estados, municípios e também pequenas e médias empresas.
o presidente do Fed afirmou que a economia vive um estado de emergência. Jerome Powell espera que, quando a pandemia acabar, a atividade econômica se recupere rapidamente, mas alertou para o risco de relaxar as medidas de isolamento antes do tempo. Não podemos arriscar provocar um aumento nos casos de coronavírus, porque aí teríamos que voltar à estaca zero. Temos que evitar isso, ele afirmou. É um cenário que se repete em quase todo o planeta. O Fundo Monetário Internacional prevê que em 2020 a economia mundial vai mergulhar na pior crise desde a Grande Depressão na década de 1930. A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, disse que 170 países vão ver as suas economias encolher em 2020. Os Estados Unidos ultrapassaram a Espanha em número de mortes pela Covid-19. O serviço de socorro não para. Este paramédico diz que os profissionais de saúde estão fazendo tudo o que podem. Mas o número de mortes bateu novo recorde no estado de Nova York pelo terceiro dia seguido. Foram 799 em 24 horas. A boa notícia é que o número de internações continua caindo e foi o menor em um dia desde o começo da crise. O governador Andrew Cuomo atribuiu o resultado às medidas de isolamento e afastamento social. Pesquisas agora mostram como pode ter começado a propagação da Covid-19 em Nova York. Cientistas concluíram que o novo coronavírus foi trazido por viajantes da Europa e não da Ásia e que já estava circulando aqui na região em meados de fevereiro. Mas o afastamento social só foi adotado um mês depois de o vírus já estar por aqui. Esta brasileira diz que muitos nova-iorquinos ainda demoraram para aderir às medidas. Tinham pessoas que não estavam se importando, que estavam levando a vida normalmente como antes. Demorou para cair a ficha das pessoas, né? Ela prefere não se identificar porque está no país sem o visto. Como milhares de outros brasileiros na mesma situação, não vai se beneficiar das medidas de ajuda do governo americano. Sem emprego fixo, nem um plano de saúde, ela não sai de casa há um mês. Os Estados Unidos têm mais de 450 mil casos confirmados. Hoje, o país ultrapassou a Espanha e ocupou o segundo lugar no mundo em número de mortes pela pandemia. Já são mais de 16 mil. Este médico comemora ter ajudado a salvar pacientes. Cada um que recebe alta é uma vitória contra a pandemia. Os profissionais de saúde do Reino Unido receberam homenagens nesta quinta-feira, inclusive de integrantes da família real. Nunca o Reino Unido teve tanta intimidade com o casal real. Hoje o príncipe era só William e a duquesa Catherine. Os queridinhos da realeza bateram papo com filhos de profissionais da saúde e deixaram claro o orgulho que sentem daqueles que enfrentam números tão terríveis. O agradecimento ao Serviço Público de Saúde é de todo o país e, por que não, do mundo. A maioria britânica vem praticando o pedido da rainha pelo isolamento social. Num dos lugares sempre lotados de Londres, poucos passam para ler o discurso de Elizabeth II. O Reino Unido voltou a aplaudir quem está na linha de frente contra o novo coronavírus. E o país ganhou uma boa notícia hoje. O primeiro-ministro deixou a UTI, mas Boris Johnson vai continuar o tratamento contra o novo coronavírus no hospital. O primeiro-ministro da Espanha pediu hoje a extensão do confinamento geral até o dia 26. Vemos como o incêndio que desatou a pandemia começa a estar bajo controle. Pedro Sánchez afirma que o isolamento social diminuiu as novas infecções de 22% para 4% por dia. Ele afirmou que o país está perto da descida no número de contágios. A Espanha prepara até trens de alta velocidade contra um vírus que se espalha depressa. O governo incluiu ainda drones para desinfetar as ruas. O número diário de mortes voltou a diminuir. Pessoas de todas as idades e credos. Mas com a mesma fé de que o pior vai passar logo. O padre parisiense rezou para que a Cidade Luz supere esse momento de trevas. A quantidade de mortes em UTIs na França caiu pela primeira vez desde o começo da pandemia.
Católicos pediram de joelhos para a vida voltar ao normal. Pelo menos nesse bairro, a gargalhada reapareceu. Esse comediante criou um quiz diário com os vizinhos. Um jogo de perguntas e respostas para quem souber gritar. Nila! Afinal, rir é um remédio inquestionável contra o tédio. Na Itália, o número de novos casos e de mortes num único dia pela Covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas. Uma quinta-feira de emoções contrastantes para a Itália. A esperança de que a doença comece a ser controlada e a desilusão com a falta de apoio da União Europeia. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, disse um não definitivo aos títulos de Estado que seriam vendidos no mercado com uma garantia comum de todos os países do bloco. O primeiro-ministro Giuseppe Conte respondeu que a Itália vai se reerguer, nem que seja sem a Europa, ameaçando de deixar a união dos 27 países se não houver a ajuda necessária. Na reunião do Eurogrupo em Bruxelas, houve acordo para uma proposta de socorro aos países da União Europeia que será discutido pelos líderes. Um pacote de 1 trilhão de euros, 500 bilhões imediatos. Enquanto na política os tons se tornavam fortes, mais 9 médicos morriam nos hospitais italianos. Agora são 105. No hospital de Varese, o médico Federico De Luca, de 44 anos, que se recupera da Covid-19, fala da rapidez e da agressividade da doença. No segundo dia, em apenas 48 horas, para usar uma metáfora, foi como se o chão se abrisse sob meus pés e eu estivesse caindo verticalmente em direção à doença. De Luca fez um apelo para que todos os profissionais de saúde sejam protegidos ao máximo. Na missa da Quinta-feira Santa, que lembra a última ceia de Cristo, o Papa Francisco falou dos sacerdotes que morreram cuidando de doentes. Foram 60 padres e missionários mortos de Covid na Itália, definidos pelo Papa como santos da porta ao lado. A Itália prepara um novo decreto. Apesar dos pedidos insistentes do setor industrial, o país deve continuar em isolamento pelo menos até 4 de maio. A saúde é mais importante, disse o premier italiano. Hoje, os dados não são tão animadores. O número dos novos positivos voltou a subir 3%. A seguir, uma onda de ações solidárias na Semana da Páscoa. E a procissão do Fogaréu, cancelada pela primeira vez em Goiás. Uma procissão realizada há 275 anos em Goiás foi cancelada pela primeira vez por causa do coronavírus. Sem a procissão do Fogaréu, as ruas de pedra da cidade de Goiás ficaram vazias neste ano. Só restou o repique solitário do tambor. Não acontecer é muito estranho, né? Essa praça era para estar cheia de gente, muita movimentação. Parece que é um sonho que vai passar e nós vamos acordar dele. Em vez de passos acelerados, calmaria. Mais de 60 mil pessoas eram esperadas, mas ninguém pôde participar, porque os eventos e aglomerações estão proibidos. A imagem destoa da de anos anteriores. A cidade histórica, que se apagava para ver o fogo, símbolo da renovação cristã, manteve as luzes acesas para ver as ruas desertas. Mesmo sem cortejo, esse grupo fez questão de vestir os trajes que representam os soldados romanos que saem em perseguição a Jesus Cristo na Quinta-feira Santa. A tradição nunca morre, né? Sempre está na nossa mente, nos nossos corações. Calada e fechada para os turistas, a cidade histórica projeta o futuro, de olho no passado. Imagens de celebrações de anos anteriores foram transmitidas pela internet. Pela primeira vez em quase 3 séculos, a procissão do Fogaréu foi virtual, para que todos ficassem em casa. Quando isso tudo passar,
essa é uma cidade para você conhecer, se não conhece ainda, a cidade de Goiás. Eu tenho uma memória muito carinhosa dessa cidade, a caravana JN esteve lá há muitos anos e é uma cidade linda. Isso vai passar para todo mundo. Vai passar, é muito linda mesmo. Vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país? Vamos lá para São Paulo falar com a Anne Lotterman. Oi, Anne, boa noite. O que você destaca hoje para a gente? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Olha, tá mais frio que o normal para a época nas regiões sul, sudeste e parte do centro-oeste, por causa de uma massa de ar frio e seco provocada por essa alta pressão aqui. Em São Paulo, essa pode ser a madrugada mais fria do ano até agora, mínima de 12 graus, 5,5 graus abaixo da média para a época. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, o normal é 21 graus e a temperatura deve chegar aos 16. Em todas as capitais das regiões sul, sudeste e parte do centro-oeste, a temperatura não chega aos 30 graus amanhã em Porto Alegre e Curitiba, por exemplo, máxima de 22 graus. Em São Paulo, máxima de 24, no Rio e também em Vitória, 27 e em Campo Grande, 28 graus. Já no norte, nordeste e em Cuiabá, as temperaturas ficam mais altas, 30 graus em Manaus e também em Fortaleza, Palmas e Maceió, máxima de 32 graus. O sol aparece em quase toda a região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Mato Grosso e também de Goiás. E do norte da Bahia até o oeste de Pernambuco. Volta a chover nessa faixa leste aqui da região sul, mas os maiores volumes de chuva estão aqui, norte de Minas Gerais e também sul da Bahia e em grande parte da região norte. Em Vitória da Conquista são esperados 40 milímetros, em Belém 20 e em Barcelos, no Amazonas, 30 milímetros. Até amanhã. Até amanhã, Anne. Nesse momento difícil para todo mundo, no mundo todo carinho é muito bem-vindo. E a proximidade da Páscoa parece ter estimulado essa percepção numa onda de movimentos solidários. Nem aquele cheiro delicioso, nem o burburinho das máquinas. Há 2 semanas, a fábrica de chocolate parou por causa do coronavírus, logo no período mais importante do ano para a indústria. Mas quase toda a produção da Páscoa já estava garantida. E parte desse estoque gigantesco terá um novo destino. 1 milhão de ovos de Páscoa começaram a ser doados hoje para ONGs, comunidades e instituições públicas. E nessa Páscoa especialmente, que muitas pessoas não estão conseguindo comprar os ovos de Páscoa, nós estamos aqui cumprindo um papel social que toda empresa deve ter, né? Não visando agora o lucro, mas sim ter uma Páscoa melhor, mais feliz, mais carinhosa para a maior parte dos brasileiros. Nós acompanhamos uma das entregas. 800 ovos vieram para cá, para esse hospital que atende crianças e adolescentes com câncer. E como essa será uma Páscoa diferente das outras, tem um cuidado especial. Antes de serem entregues, os ovos são higienizados com álcool. Aí tá tudo certo para aquele momento em que o afeto deixa a doença em segundo plano. O que o coelho deixou para você, Lourenço? Ai, que delícia! Eu acho que isso é importante até para os adultos, né? De poder esparecer, né? Porque são tempos muito difíceis para todos nós. Regiana e a filha Sabrina, que tratam câncer nos ossos, ganharam um respiro no dia. É um ato de muito amor e carinho, principalmente para eles que estão em tratamento de quimioterapia. Um estímulo a mais para quem tem uma meta importante. Eu desejo voltar a andar. Surpresa ainda maior para quem vai passar a Páscoa internado. Nesse momento difícil que a gente está vivendo, cheio de medos, incertezas, quando chega um carinho desse tamanho, é uma injeção de ânimo para a gente que está aqui na linha de frente trabalhando com as nossas crianças, os nossos adolescentes. Na zona leste de São Paulo, a ajuda veio de voluntários de uma ONG. Eles distribuíram 7 mil cestas básicas e kits de higiene para famílias pobres do Jardim Pantanal. Ajudou bastante. A gente às vezes não tem um dinheiro, né, para comprar. Quando tem, quando não tem, a gente serve como pode, né? A entrega foi feita de porta em porta, para não ter aglomeração. A maior gratidão é saber que o pessoal vai passar a Sexta-feira Santa e a Páscoa, pelo menos com algo para poder se alimentar, porque muitos estavam numa condição bem difícil mesmo. Nilo, que é assistente social, resolveu arrecadar doações para ajudar quem precisa na zona norte da cidade. Na última semana, conseguiu distribuir
1.000 cestas básicas. Só sabe da dificuldade quem está dentro, né? E como a gente está dentro das comunidades, a gente sabe o que as pessoas estão passando. Para dona Madalena, desempregada e com vários problemas de saúde, a cesta é o que a separa da fome. Muito feliz. Isso é bom, mostra que a gente precisa mesmo olhar um para o outro. Entendeu? Eu acho que, de um modo geral, o ser humano está esquecendo de olhar um para o outro. Não pode, né? E antes de encerrar, nós temos aplausos para mostrar e o som de um violino. Em Curitiba, o seu João Mariano recebeu alta depois de 2 semanas de internação com a Covid-19, aos 77 anos. Em São Luís, o médico Cláudio Barros, de 28 anos, deixou o hospital universitário depois de 7 dias na terapia intensiva. Queria agradecer a cada técnico, cada auxiliar de limpeza, cada enfermeiro, cada médico, cada nutricionista e cada um que esteve até aqui comigo. Em São Paulo, os aplausos foram para a menininha que recebeu o diagnóstico no 10º dia de vida, ainda na UTI neonatal. A mãe, que também testou positivo, era só gratidão na saída do hospital. Vocês são profissionais excelentes. Eu sou muito grata pelo carinho que vocês tiveram com a minha filha. Vocês estão nas minhas orações todos os dias, tá? Eu agradeço de coração. Logo mais, depois de Fina Estampa, tem prova do líder no BBB. Na sequência, Lady Night e as notícias do Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.